Imagine o silêncio que se seguiu à última batalha. O pó da guerra assentou. A terra prometida finalmente era deles. Mas, e se o maior perigo não estivesse mais em espadas inimigas, mas em uma ameaça invisível, silenciosa, que se instalaria depois da vitória? Josué, um herói de guerra, o sucessor de Moisés, agora um ancião. Ele convoca toda uma nação não para planejar o próximo combate, mas para um discurso final que revelaria a mais profunda e traiçoeira armadilha: a complacência. Neste vídeo, vamos mergulhar em Josué 23 para entender por que a paz e a prosperidade podem ser mais perigosas do que qualquer exército e o que isso significa para as nossas vidas hoje. Prepare-se para ver a vitória sob uma nova luz e o verdadeiro preço da desatenção. Se você já se perguntou por que, depois de grandes conquistas, as pessoas tendem a relaxar e, por vezes, a se perder, este vídeo é para você. Descobriremos como Josué tentou alertar seu povo sobre a erosão silenciosa da fé e como essa sabedoria milenar ecoa poderosamente em cada um de nós. A compreensão da palavra pode ser o seu maior escudo contra as armadilhas da vida. Antes de continuarmos, se você busca clareza e profundidade na palavra, já deixe seu like, inscreva-se no Entenda a Palavra e ative o sininho para não perder insights transformadores como este. Sua jornada de fé merece essa atenção. Quem era Josué, afinal? Pense nele como mais do que um general. Ele era um legado vivo, a ponte entre a geração do deserto e a geração da promessa. Começou sua jornada como um dos 12 espias enviados para Canaã. E foi ele, junto com Caleb, quem manteve a fé inabalável em Deus, mesmo quando o restante de Israel tremeu de medo diante dos gigantes. Esse homem, que viu o Mar Vermelho se abrir, que caminhou por 40 anos no deserto e que, por ordem divina, dividiu as águas do Jordão para que seu povo pudesse atravessar, era o escolhido para liderar a conquista da terra prometida. Josué não era apenas um guerreiro que empunhava a espada com destreza inigualável. Ele era um pastor para Israel, um homem cuja vida era um testemunho vivo de uma conexão profunda e inabalável com Deus. Aos seus 110 anos, com os cabelos brancos e a sabedoria acumulada de uma vida inteira dedicada à obediência, a iminência de sua morte conferia um peso inquestionável a cada palavra que proferia. Era um adeus, sim, mas era, sobretudo, um alerta solene. O cenário era de uma paz conquistada, mas frágil. Israel estava estabelecido. As tribos haviam recebido suas porções de terra. Os inimigos externos mais poderosos tinham sido subjugados. Uma atmosfera de alívio e talvez de certa vaidade pairava no ar. Afinal, eles haviam vencido, tinham superado desafios que pareciam intransponíveis. Mas Josué, com a visão de um líder que olhava não apenas para o presente, mas para o futuro espiritual de sua nação, via além do horizonte aparente. Ele convocou não apenas os líderes, os anciãos, os chefes e os juízes, mas todo o Israel, como lemos em Josué 23, versículos 1 e 2. Essa convocação ampla sublinha a universalidade de sua mensagem. Não era um conselho apenas para a elite, mas para cada homem, mulher e criança da nação. Era uma advertência que precisava ecoar em cada coração. O tom de Josué, apesar da paz reinante, não era de celebração despreocupada, mas de uma advertência grave e quase desesperada. Ele usava a memória das vitórias passadas, o contraste emocional entre a fúria da batalha e a quietude da paz, para enfatizar o quão fácil é esquecer o verdadeiro provedor. Lembrou-os que foi o Senhor, e não a força dos seus exércitos, quem lutou por eles e lhes deu a vitória. Pergunte-se, quantas vezes, depois de uma grande conquista em sua vida, você se esqueceu de quem realmente lhe deu a força para alcançá-la?
Quantas vezes a vitória nos torna arrogantes em vez de gratos? Havia, no entanto, um detalhe crucial. A conquista estava, de certa forma, incompleta. Josué lembra que Deus ainda estava expulsando alguns povos, mas o trabalho de Israel, a fidelidade e a obediência, não estava totalmente terminado. Havia remanescentes, tribos cananeias, que ainda habitavam a terra, servindo como um constante lembrete de que a batalha espiritual nunca cessa completamente. Há sempre uma parte da batalha que é nossa, uma responsabilidade que não podemos terceirizar. Essa é a humanização da fé. A luta contínua contra a complacência e a sedução do mundo. Josué não estava preocupado com os gigantes que tinham sido vencidos, mas com os restos que poderiam corromper Israel por dentro. O que exatamente ele temia mais do que qualquer exército? E por que essa preocupação deveria nos assombrar hoje, em um mundo tão diferente, mas com tentações tão semelhantes? Josué entendia que o maior inimigo de Israel não viria com lanças e escudos, mas com sorrisos e ofertas de convivência. O perigo espreitava na assimilação cultural e religiosa com os povos remanescentes, que ainda viviam entre eles. Em Josué 23, versículos 7 e 8, ele é cirúrgico em sua advertência, atacando diretamente a raiz da questão, o primeiro mandamento, a adoração exclusiva a Deus. Ele alerta sobre o perigo de se associar com esses povos, especificamente sobre seus deuses. Ele sabia, com uma clareza profética assustadora, que o sincretismo era um veneno lento, uma doença espiritual que corroeria a alma da nação de dentro para fora. A lógica perversa da paz era que, enquanto a guerra mantinha o povo unido e dependente de Deus, a paz e a interação social abriam as portas para a tentação da mistura cultural e religiosa. Durante a guerra, a necessidade de unidade e a dependência direta de Deus eram evidentes e vitais. A cada batalha, eles viam a mão de Deus agindo em seu favor. Mas na paz, com a terra dividida e a prosperidade crescendo, a vigilância podia diminuir. A promessa da aliança de Deus com Israel era de separação, não de assimilação. Israel deveria ser uma nação santa, diferente de todas as outras, um testemunho do Deus vivo. Josué adverte contra o ato de mencionar o nome dos seus deuses, nem jurar por eles, nem servi-los, nem adorá-los. Percebe a progressão sutil, mas perigosa que ele descreve? Começa com a simples menção, quase inocente, e culmina na adoração. É um prenúncio poderoso. Cada pequeno passo de desobediência, cada concessão aparentemente insignificante, leva a um abismo. É como uma erosão silenciosa, uma pequena rachadura na represa que, com o tempo, pode causar um desmoronamento completo. Essa é a sedutora traição da convivência. Não é um ataque frontal, mas uma infiltração gradual de valores e práticas que são estranhas à fé. Mas quais eram esses deuses cananeus que representavam uma ameaça tão grande? Uma curiosidade bíblica e histórica nos revela o quão sedutor e, ao mesmo tempo, abominável eram esses cultos. Os cananeus adoravam uma série de divindades relacionadas à fertilidade e à natureza, sendo Baal e Astarote os mais proeminentes. Seus rituais frequentemente envolviam práticas sexuais explícitas nos templos, sacrifícios de animais e, em casos mais extremos, até sacrifícios infantis. Havia a promessa de facilidade na agricultura, prosperidade material e prazeres mundanos, tudo ligado à adoração desses deuses. Para um povo recém-estabelecido em uma terra agrícola, a tentação de adotar práticas que supostamente garantiam boas colheitas era imensa. A atração era forte, mas o custo espiritual era devastador. A palavra é clara: ou você serve a um ou serve ao outro. Não há neutralidade no campo espiritual. Mas como essa escolha sutil, quase imperceptível no dia a dia, poderia levar uma nação inteira à ruína.
E como estamos nós, sem perceber, flertando com as divindades do nosso tempo? As divindades de hoje podem não ter templos de pedra, mas podem ser o culto ao dinheiro, ao sucesso a qualquer custo, a imagem perfeita nas redes sociais, a aprovação alheia, ao prazer sem limites. Como Josué alertaria a nós, hoje, sobre essas armadilhas da assimilação? Josué, em sua última mensagem, não apenas advertia sobre os perigos da assimilação, mas também lembrava o povo do coração da aliança que Deus havia feito com eles. Ele não queria apenas que o povo temesse as consequências, ele queria que eles se lembrassem da fidelidade de Deus. Ele os impulsionava à gratidão e à memória, relembrando tudo o que o Senhor havia feito por eles, as vitórias milagrosas, a provisão no deserto, a conquista da terra. Ele clamava para que se apegassem ao Senhor seu Deus, como tinham feito até aquele dia. Como está escrito em Josué 23, versículos 9 a 11, ele os lembrou que foi o Senhor quem expulsou nações grandes e poderosas diante deles, e que ninguém jamais pôde resisti-los. A provisão divina era clara. Um só homem de Israel podia perseguir 1000, porque o Senhor, o Deus deles, lutava por eles. Esta era a essência. As vitórias não foram conquistadas pela força dos exércitos de Israel, pela astúcia dos seus generais ou pela superioridade das suas armas. As vitórias vieram pela mão poderosa de Deus. E se a obediência e a fidelidade trouxeram a mão protetora e vitoriosa de Deus, a desobediência implicaria, inevitavelmente, na remoção dessa mesma mão. Será que esquecemos tão fácil o que Deus já fez por nós? Em momentos de bonança, quando a vida parece correr bem, tendemos a atribuir o sucesso à nossa própria força, inteligência ou esforço. Mas Josué nos lembra: a gratidão é a âncora que nos mantém conectados à fonte de toda a nossa força. A linguagem do pacto era inequívoca. Josué reitera as bênçãos e maldições da aliança, um eco direto e poderoso do que encontramos em Deuteronômio, especialmente no capítulo 28. Deus é fiel para cumprir suas promessas, sejam elas de bem ou de juízo. Não é uma questão de se ele cumprirá, mas de quando e como ele o fará, conforme a escolha do seu povo. Josué deixa claro que, assim como nenhuma das boas promessas de Deus falhou, nenhuma das ameaças de juízo falharia também, caso o povo se afastasse. É uma verdade universal e atemporal. Nossas escolhas têm consequências. Boas escolhas trazem frutos de bênção, enquanto más escolhas, frutos amargos de maldição. Deus não é um mero observador passivo. Ele é um Deus de pacto, que cumpre sua palavra até o fim. Mas a admoestação de Josué não terminava aí. Ele foi ainda mais específico e severo, delineando as consequências mais nefastas da desobediência. O que acontece quando o povo começa a se desviar passo a passo, aceitando a convivência com o que é estranho a Deus? As palavras de Josué são um alerta, um prenúncio do que o futuro lhes reservava. Um futuro que, como sabemos pela história de Israel, infelizmente se concretizou muitas e muitas vezes. Ele apontou para a semente da ruína que poderia ser plantada pela simples falta de vigilância, pela complacência na fé. O que exatamente ele previu que aconteceria a Israel se eles se misturassem e servissem a outros deuses? E como essa mesma profecia se manifesta em nossas vidas hoje, quando comprometemos nossos valores e nossa fé por conveniência ou aceitação social? Josué sabia que a convivência pacífica com os povos cananeus, sem a total erradicação de suas práticas idólatras, era uma bomba relógio espiritual. Ele profetizou, com uma clareza dolorosa, as consequências diretas e inevitáveis da desobediência. Ele alertou, especificamente em Josué 23, versículo 12, sobre o perigo de se unir em casamento com esses povos. Por que essa ênfase? Porque o casamento era, e ainda é,
o maior elo de assimilação cultural e espiritual. Quando um israelita se casava com uma mulher cananeia, ou vice-versa, os deuses cananeus entravam diretamente no lar israelita, e a educação dos filhos passava a ser dividida, ou pior, corrompida. Era a semente da apostasia plantada no coração da unidade familiar, a base da sociedade de Israel. Essa união não era apenas uma questão social, era uma traição à aliança de Deus. O Senhor havia ordenado que Israel se separasse desses povos para proteger a pureza de sua fé e o testemunho de seu nome. A desobediência a essa ordem não traria paz, mas sim um sofrimento gradual e agonizante. Em vez de bênçãos, eles receberiam maldições. Os povos remanescentes não seriam mais fáceis de expulsar. Pelo contrário, Josué declara em Josué 23, versículo 13, que eles se tornariam um laço, uma armadilha, um açoite para os seus lados e espinhos para os seus olhos, até que fossem destruídos da boa terra que o Senhor lhes havia dado. Pense nisso. O que era para ser uma bênção, a própria terra prometida, se tornaria um palco de sofrimento por causa de sua desobediência. É um enredo trágico, quase um plot twist da fé. A vitória alcançada pode se transformar na própria ruína se a vigilância for abandonada. A história de Israel, ao longo dos séculos seguintes, é um testemunho pungente e doloroso dessa profecia se cumprindo repetidamente. Juízes, reis, profetas, todos testemunharam a nação mergulhar em ciclos de apostasia e sofrimento, sempre voltando à mesma raiz. A assimilação, a adoração a deuses estranhos, a quebra da aliança. A advertência de Josué ressoa com uma força impressionante nos nossos dias. O que são os laços, armadilhas, açoites e espinhos em nossa vida quando nos afastamos dos princípios de Deus? Eles podem se manifestar como relacionamentos tóxicos, vícios silenciosos que corroem nossa alma, uma incessante busca por validação externa que nos desvia do nosso propósito maior. A terra prometida da nossa vida, nossas conquistas, nossa paz, nosso bem-estar, pode se tornar um lugar de angústia se permitirmos que as divindades deste mundo se infiltrem em nosso santuário pessoal. Josué, em seu discurso final, faz uma declaração solene e inquestionável em Josué 23, versículo 14. Eis que eu hoje vou pelo caminho de toda a terra. E vós, bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que o Senhor, vosso Deus, falou de vós. Todas vos foram cumpridas, e delas nenhuma só falhou. Ele é testemunha ocular da fidelidade de Deus. Ele os lembra que cada promessa de Deus se cumpriu, mas em um momento de pausa dramática, antes de sua última e mais severa advertência, ele nos leva a refletir. Se Deus é fiel para cumprir suas promessas de bem, o que isso implica para suas advertências de juízo? O que Josué entrega a Israel em seus últimos momentos é a revelação mais impactante de todo o seu discurso. Ele não os deixa com uma opção vaga ou um caminho ambíguo. Não há espaço para neutralidade. Josué 23, versículo 15, é a culminação de seu testamento, um chamado à reflexão profunda e à decisão inadiável. Ele diz: assim como se cumpriram sobre vós todas as boas palavras que o Senhor, vosso Deus, vos falou, assim também o Senhor cumprirá sobre vós todas as palavras de mal, até que vos destrua de sobre esta boa terra que vos deu. Aqui está a gravidade. A mesma fidelidade de Deus que trouxe bênçãos e conquistas é a mesma que trará o juízo caso eles se afastem. É um espelho. A face que reflete a glória de Deus na obediência refletirá sua justa ira na desobediência. Essa é a essência do pacto, uma via de mão dupla. As promessas não eram condicionais apenas para o bem, eram condicionais para o bem e para o mal. A escolha definitiva está diante de Israel.
e, consequentemente, diante de cada um de nós hoje. Apegamo-nos ao Senhor ou nos afastamos dele? Não é uma questão de tentar um pouco de um e um pouco de outro. Não existe um meio termo na fidelidade a Deus. A mistura, a assimilação, o flerte com outras divindades são, na verdade, um afastamento gradual, um lento deslize para o abismo. Josué insiste: se violardes a aliança do Senhor, vosso Deus, que ele vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então o furor do Senhor se acenderá contra vós, e sereis destruídos rapidamente da boa terra que vos deu. Josué 23, versículo 16. A revelação chocante é que o maior perigo não era um inimigo externo que eles pudessem ver e combater, mas a corrosão interna da fé, a complacência que os levaria a afastar-se de Deus. A vitória, paradoxalmente, criaria a ilusão de autossuficiência, tornando-os vulneráveis. Josué humaniza essa mensagem, tornando-a pessoal e urgente. Ele não fala apenas de uma nação, mas de cada indivíduo dentro dela. A responsabilidade da fé é individual, mesmo que as consequências afetem a coletividade. A lição para nós hoje é monumental. Depois de alcançarmos grandes vitórias em nossas vidas, seja uma promoção, uma cura, a superação de um desafio, a construção de uma família feliz, qual é a nossa reação? Tendemos a relaxar, a baixar a guarda, a esquecer a mão que nos sustentou durante a batalha. É nesse momento de aparente tranquilidade que o verdadeiro perigo se instala, a autossuficiência. Começamos a pensar que não precisamos mais de Deus como antes, que agora podemos lidar com as coisas por conta própria. Mas é justamente aí que as divindades modernas, o hedonismo, o materialismo, o orgulho, a busca incessante por aprovação, começam a se infiltrar. Josué nos chama a apegar-nos ao Senhor vosso Deus. Essa frase simples encapsula a essência da vida de fé. Apegar-se é mais do que acreditar, é depender, é confiar, é buscar, é obedecer de coração. É uma ação contínua, uma escolha diária, não apenas nos momentos de batalha, mas especialmente nos momentos de paz. A verdadeira segurança não está na ausência de inimigos, mas na presença constante e inabalável de Deus em nossa vida. Portanto, a pergunta crucial que Josué nos deixa e que ecoa através dos milênios é: como você está se apegando ao Senhor hoje? Em meio às suas vitórias e às suas lutas diárias, você tem mantido a sua conexão? Você tem discernido as divindades estranhas que tentam se infiltrar em seu coração, em sua casa, em sua mente? A história de Josué 23 não é apenas um relato antigo. É um espelho que reflete as nossas próprias escolhas e os nossos próprios perigos. Qual será a sua decisão hoje diante desta profecia que ainda se cumpre em cada vida? A história de Josué 23 é um testamento atemporal, um eco profundo que atravessa os séculos para nos falar hoje. O maior perigo que enfrentamos, muitas vezes, não está nos desafios visíveis ou nas batalhas que travamos abertamente, mas na insidiosa complacência que surge após a vitória. É quando a guarda baixa que a fé se erode, a conexão com Deus enfraquece e os deuses estranhos do nosso tempo começam a se infiltrar, prometendo facilidades e prazeres, mas entregando vazio e desespero. Josué nos lembra que a fidelidade de Deus é absoluta, tanto em suas bênçãos quanto em suas advertências. A escolha é nossa: apegar-nos a Ele e colher os frutos da sua presença, ou nos afastar e enfrentar as consequências de nossas próprias escolhas. Que a palavra de Josué inspire em nós uma vigilância constante e um compromisso inabalável com o Senhor. Se você sentiu essa mensagem tocar seu coração e percebeu a importância de manter a vigilância na sua jornada de fé,
Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa entender a palavra hoje. Deixe seus comentários abaixo. Qual foi a maior reflexão para você? Sua participação é vital para que este conteúdo transforme mais vidas. E se ainda não se inscreveu, junte-se à nossa comunidade agora mesmo e ative o sininho para não perder os próximos insights. Que a paz de Deus esteja com você.